E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de redação do Goiás Bem no Enem. Nós juntos nessa caminhada para arrasar no Enem, para tirar de letra sem a menor dificuldade, não é mesmo? Lembra da última aula que nós falamos das 5 competências do Enem? Agora, eu pensei em começar mostrando para vocês como é uma prova de redação do Enem. Vocês já viram como é uma prova do Enem? Porque tem alunos todos os anos que chegam lá e tudo é uma grande novidade. Então nós precisamos nos familiarizar com esse momento, nos preparar para esse momento tão importante. Então, uma das coisas que acontece todos os anos é que os alunos que vão despreparados, eles cometem alguns erros que nós vamos evitar. Isso não vai acontecer com vocês, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha como é a prova do Enem, como é que ela aparece para a gente. Olha só, essa é a capa da prova. Aqui você tem o ano da realização da prova, qual é o dia, a cor do caderno, e você vai observar que tem uma imagem, esta nossa imagem mostra em detalhe um elemento da prova. Observe essa frase que aparece aqui no meio. Normalmente, cada cor de prova tem um tipo de frase. Essa frase, muitos alunos se confundem todos os anos e pensam que é o tema da redação. Os alunos vão fazer a redação e escrevem sobre essa frase. Esse não é o tema da redação, tá bom? Isso é só uma frase de segurança que vocês podem observar. Por que essa frase existe? Nós vamos utilizar essa frase no cartão resposta, lá onde tem o seu gabarito. Lá é que vai aparecer o momento, o espaço em que você deve escrever essa frase, ok? Olha só, esse é o cartão resposta. Se você observar onde tem essa setinha, aqui no meio, olha, bem aqui, onde aparece essa seta, é onde você deve escrever aquela frase. É só um sistema de segurança para o INEP, para depois corrigir o seu gabarito da cor de prova certa. Então, entendemos, isso não é o tema da prova da redação. Tá bom, professor, e onde aparece a redação? Nas primeiras edições do Enem, a redação aparecia na primeira folha. Agora não é mais assim, tá? Vocês vão abrir o caderno de provas e lá pelo meio da prova, página 19 ou 20, é que de fato aparece a redação. Vem dar uma olhada comigo. Então, lembrando que a frase de segurança não é o tema da redação. Nós vamos ver. A redação aparece numa folha específica. Observe que não tem o nome redação em grande destaque. É desse jeito que vem a proposta de redação. Nós vamos ver aqui em detalhe. O começo da folha tem as instruções para a redação. Como você deve escrever, a cor de caneta que você deve utilizar, o limite de linhas, tudo isso vem explicando aqui. E a gente revisa tudo isso antes da prova, não se preocupe. Depois, começam a aparecer os textos motivadores, o texto 1, o texto 2, o texto 3. Normalmente são 4 textos. Esses textos já são sobre o assunto que você precisa falar. E você precisa ler esses textos. Não ler os textos não costuma ser uma estratégia boa, porque os textos eles dão um direcionamento para a gente. Vou contar uma história. Há muitos anos atrás, teve um vestibular aqui no país em que o tema, os alunos deveriam escrever sobre a importância do lazer para as pessoas. E por falta de leitura dos textos motivadores e por falta do conhecimento gramatical, muitos alunos escreveram sobre o raio laser, sobre a importância do raio laser para a nossa vida atualmente. Então, esse erro não acontece se o aluno lê os textos motivadores que estão na prova. Os textos motivadores, eles mostram se você está no caminho certo, se você está compreendendo exatamente o assunto que precisa ser falado. Olha só agora na próxima imagem.
aqui é o restante da proposta. Tá vendo aqui o texto 1, o texto 2, texto 3 e texto 4. Todos eles trazem elementos muito importantes para a sua compreensão. Muitos alunos têm medo, todos os anos, de chegarem ao Enem para fazer a prova e ser um assunto totalmente desconhecido. A gente já sabe que eles não vão trazer assuntos que não sejam do nosso cotidiano, da nossa vida, mas para garantir que todos os alunos vão compreender bem e vão perceber que eles têm conteúdo, eles sabem falar sobre aquilo, é que vem os textos motivadores também. São uma ferramenta importantíssima que você não deve deixar de utilizar. Imagine que alguém te pediu para varrer um cômodo e você tem uma vassoura disponível. Claro, você é uma pessoa inteligente, você vai usar, porque é um instrumento que vai facilitar o seu trabalho. Assim são os textos motivadores do Enem. Vocês devem utilizá-los porque eles são uma ferramenta importante, tá? Mostram o caminho que vocês devem seguir, ok? Vamos lá. A proposta de redação aparece no final da folha, apenas no final da folha. Não vem em negrito, mas vem entre aspas. Então, você precisa ler com atenção qual é essa proposta. Essa proposta, ela vem como uma frase-tema. Não é uma palavrinha só. Em geral, é uma frase bem longa, tá? Então, vamos entender como é que isso acontece. Olha só, essa é a prova inteira e só aqui no final é que aparece a proposta de redação, ok? No site do INEP, vocês vão ter acesso a provas anteriores. Eu recomendo para que vocês fiquem bem familiarizados, que vocês possam treinar, praticar temas anteriores, né? Então, se você procurar lá as provas anteriores do Enem no Google, vai aparecer o primeiro link, provas e gabaritos. Você entra lá e você vai ter acesso a todas as provas que já foram aplicadas, não só para redação, né? Ter todas as provas de todos os conteúdos. Essa é uma dica importantíssima que eu deixo para vocês e eu espero que vocês sigam, ok? Agora, vamos entrar de fato no assunto da redação. Tem muita gente que tem medo, se pergunta o que é um texto dissertativo. A gente já conversou sobre isso na última aula. Mas dissertar é difícil? Dissertar e argumentar, que é o que eu preciso fazer na redação. É difícil isso, professora? Olha a boa notícia. Eu sou cheia de boas notícias. Argumentar e dissertar é uma coisa muito fácil. Porque é uma habilidade comum a todas as pessoas. Eu sei fazer isso, você sabe fazer isso, a sua mãe sabe, o seu vizinho sabe, todos nós sabemos. Nós fazemos isso o dia inteiro e o tempo todo. É desenvolvido na nossa oralidade essa habilidade. Então, quando nós aprendemos a falar, a conversar, nos expressar, já desde criança, nós aprendemos a desenvolver essa habilidade e com muita sabedoria. A diferença é que agora nós temos que usar essa habilidade na forma escrita, né? Apesar de ser uma prática constante e diária, na escrita a gente não faz tanto isso. Então, nós precisamos desse treinamento para o Enem. A escrita de redação, ela precisa ser cada vez mais frequente. Os alunos que tiram nota 1000, 900 mais, né? Dos 900 em diante, eles costumam ter uma regularidade na prática da redação, tá bom? Então, vamos partir daqui. Não se preocupe que você sabe fazer isso. A diferença é que agora você precisa de uma ou outra dica, um caminho e a prática constante, ok? Olha só, na fala é tudo natural para a gente. Quando a gente fala, a gente não se preocupa com as regras. O problema é que na escrita nós temos que construir essa escrita, o nosso raciocínio com regras e organização. Lembra que as regras a gente aprende na competência 1, né? Para a competência 1, é lá que vai ser avaliado. E a organização, hoje nós vamos falar muito dessa organização do texto, do planejamento do texto, ok? Para argumentar e dissertar, eu preciso de convencimento, clareza e ponto de vista. A habilidade de convencer alguém de que nós estamos certos, nós temos. Nós precisamos de clareza
para convencer essa pessoa, se o nosso pensamento é desorganizado, a pessoa que está nos ouvindo ou que está lendo não vai conseguir acompanhar o nosso raciocínio ou compreender qual é o nosso ponto de vista. Por exemplo, você e seus amigos gostam de assistir ao Big Brother, né? E aí vocês estão conversando sobre a última eliminação. E o seu ponto de vista é que o Enzo deveria ter sim sido eliminado. E aí você vai explicar o seu ponto de vista. Você precisa ter isso claro para convencer os seus amigos. Então você vai dizer lá, olha, primeiro argumento, o Enzo é um participante desonesto. Ele não age com honestidade com os outros, ele não é sincero. Ah, teve também aquele dia da prova do líder em que ele burlou as regras, não obedeceu às regras. Quando você vai fazendo essa sequência de argumentos, na fala, você não acha isso difícil. E você planeja rapidamente na sua mente. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a redação, certo? Então você viu que não é difícil? Você faz isso o tempo todo, eu sei que faz. Vamos lá? Nós precisamos compreender bem, então, para fazer esse nosso planejamento, a nossa organização, compreender de uma vez por todas a diferença de tema e tese. O tema é o assunto proposto. É aquela frase que vem bem grande e que nós precisamos falar sobre esse assunto, ok? A tese é o resumo do nosso ponto de vista sobre aquele assunto. É o caminho que nós escolhemos trilhar. Qual a abordagem que eu vou fazer? Que caminho, né? Eu acredito que vai ser mais fácil para minha argumentação. Eu vou conseguir executar com mais clareza. Certinho? A frase tema, eu quero que vocês estejam preparados para isso. É uma coisa que eu faço todos os anos, preparar os alunos. Não se preocupe, você vai chegar lá, vai abrir sua prova, procurar a parte da redação e vai encontrar a frase tema. A gente diz frase tema porque ela é longa. Se prepare para isso. Vai ser 1, 2 linhas, às vezes até mais que isso, tá bom? Ela tem uma amplitude temática, ela nunca vai falar de um assunto puro e simples, de uma forma muito aberta para você. Essa amplitude você precisa compreender para você não extrapolar nem falar menos do que é necessário. A relevância social. Os assuntos que o Enem traz são sempre importantes para a sociedade. Nunca vai ser proposto um assunto, uma coisa que está indo muito bem na sociedade. É sempre o foco em um problema. Algo não está funcionando bem, afeta a toda a comunidade brasileira e é sobre isso que se espera que você, aluno terminando o ensino médio, compreenda, ok? E também tem o apelo à cidadania, a nossa colocação como cidadãos do país, os nossos direitos, onde cabem os nossos deveres. Então, é por aí que você vai se preparar. Eu sempre falo, não é importante saber o tema que vai estar lá, mas estar preparado para tudo isso. Quando você compreende, nada que vier vai te assustar, tá bom? Olha um exemplo. Em 2023, a última edição do Enem, a frase tema foi essa. Olha o tamanho da frase tema. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha, até difícil falar a frase toda, não é? Mas calma, quando vocês estiverem lá, olharam para a frase tema, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar separar em partes isso e compreendendo por partes, dissecando essa frase tema, porque aí qualquer dificuldade que a gente poderia ter, a gente resolve facilmente. Olha comigo. Tem que ter muita calma nessa hora. Os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Tá vendo essa parte que está mais escura? Esse é o foco do tema. Esse é o assunto. Trabalho de cuidado realizado pela mulher. É o fundamental, eu não posso deixar de falar disso. Certinho? Só que não é só sobre isso. Olha o restante. Tem outras palavras que não podem ser ignoradas. Se você ignorar essas palavras, o que acontece?
você vai desviar do tema, você vai apresentar só uma parte do que foi proposto. E aí é um problema sério. Então, observem. Eu destaquei aqui, colorido, todas as partes do tema que você precisa focar. Você tem que pensar nos desafios. Desafios para quê? Enfrentamento. De quê? Da invisibilidade e aqui o trabalho de cuidado realizado pela mulher com foco no Brasil. Sempre o tema vai ser focado na nossa realidade. Nunca vai ser pedido para você falar de uma realidade que você não conhece, de outro país, por exemplo. Vamos entender, então, esses elementos separadamente. Invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A partir do momento que eu compreendi cada um desses aspectos separadamente, fica fácil pensar o meu texto, para que caminho eu vou. E aí, depois que eu compreendi esse tema perfeitamente, pela leitura dos textos motivadores que eu sei que eu preciso ler, é hora de criar minha tese. A tese é o ponto de vista que eu vou escolher, tá certo? O que são desafios? Você tem que parar e se perguntar. Os desafios são problemas, são obstáculos ou são dificuldades, tá bom? Então tem que focar nisso. Trabalho de cuidado. Lendo os textos motivadores, se você não soubesse o que é trabalho de cuidado, você compreenderia. É uma ocupação em cuidar do ambiente, da casa, né? Cuidar dos seres vivos, das pessoas, dos animais, pessoas que estejam doentes. Então, isso é o que o tema pede para mim e que eu sei porque eu li os textos motivadores. Invisibilidade. O que é invisibilidade? É o despercebimento, a ocultação ou a ignorância. Quando algo não é visto, não é levado em consideração, não é valorizado. Isso é ser invisível socialmente. E enfrentamento. O que é enfrentamento? É a luta, é o combate, é a resistência. É se opor a isso, é tentar eliminar, acabar com esse problema. Depois, nós temos o restante do texto. Então, um outro exemplo para vocês. Vocês vão ver que fica muito fácil quando a gente olha assim. Esse exemplo foi a proposta de redação aplicada em 2022. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ah, a gente já sabe que a frase tema é bem longa, né? Então, olha só. Agora nós vamos compreender as partes. Qual é o foco principal aqui? Registro civil. Eu confesso que eu mesma, quando vi lá pela internet esse tema, levei alguns segundos para lembrar. O que é registro civil? Mas se eu estivesse lá na prova, era só ler os textos motivadores e lá estava muito claro que era registro civil. Então, o que a gente tem que fazer agora? Compreender os elementos desse tema. Eu tenho que falar de invisibilidade. Lembra que no outro tema também tinha isso? Da falta de visibilidade, de importância social em relação a esse assunto, ao registro civil. E eu tenho que falar ainda sobre a garantia de acesso à cidadania no Brasil. É muita coisa para ser falado e eu não posso esquecer de nenhum desses elementos. Todos eles têm que aparecer no meu texto. Então vamos lá por partes. Invisibilidade, nós já falamos sobre isso, né? Registro civil, vendo lá os textos motivadores, você ia chegar à conclusão que registro civil é a parte de documentação do cidadão. Você é registrado, né, quando você nasce, depois você faz o seu RG. Isso é o nosso registro civil, que garante que a gente exista no papel do país. Garantia é quando eu preservo, eu garanto, eu asseguro que alguma coisa vai acontecer. E como que o documento, ter documento, pode permitir o acesso à cidadania no Brasil? O que é isso? É garantir que o cidadão ele tenha garantidos os seus deveres e os seus direitos, certo? Tudo isso dentro da realidade do Brasil. Então, se todos nós temos documentos, isso é uma coisa que nós vamos saber falar. Tá vendo que os temas, eles nunca são distantes da nossa realidade? Invisibilidade, a gente já tinha falado, que é o despercebimento, ocultação ou ignorância. Registro civil, os documentos, registro de documento feito em cartório.
Garantir a proteção ou a preservação, o acesso, o alcance, a participação, a obtenção e a cidadania, a condição de ser cidadão, os nossos direitos, os nossos privilégios, o exercício dos nossos direitos. Então, o tema em 2022 era para você falar sobre isso, sobre essa necessidade de garantir o acesso aos documentos para todos os cidadãos, para que eles possam ter seus direitos garantidos na prática, ok? Então, tá vendo que não é difícil? Compreendemos o tema, aí sim nós vamos começar a planejar o nosso texto. Então, pessoal, tá tudo compreendido até aqui, né? Então, agora é aquele momento das dicas de milhões. Aquelas dicas que eu conto só para vocês que estão aqui no GoBem, ok? A primeira dica, eu faço isso, é ler a frase tema várias vezes. Uma vez só não fica na cabeça da gente. Então é preciso ler várias vezes. Cada vez que a gente lê, a gente fica mais familiarizado. Vai ficando mais agradável para a gente. A segunda dica é ler os textos motivadores. Você já sabe, é indispensável. É preciso ler os textos motivadores. Muitas ideias excelentes nascem da leitura dos textos motivadores. Então você que está preparadíssimo não vai deixar isso escapar. E a outra é pensar e buscar ideias além das que estão nos textos motivadores. Aquelas ideias que vão surgindo quando você para e pensa assim, o que mais? O que eu tenho de melhor para colocar nessa redação? Porque é um momento que você esperou por muito tempo. O país inteiro para nesse momento na expectativa do que vocês estão fazendo. Então você quer mostrar o seu melhor, não é? E quem sabe a sua redação não é aquela nota 1000 que vai aparecer em todos os jornais. Então vamos continuando? Agora nós precisamos compreender sobre como criar a tese. Nós vamos partir desse exemplo aqui. É um outro tema que foi em 2011. Em 2011, a frase tema foi Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Aqui, eu já destaquei para vocês o que é o elemento principal, qual é o assunto. É viver em rede. Viver em rede já era uma coisa assim, que fazia parte da vida de todos em 2011, mas agora faz mais ainda, não é? Então, nós compreendemos esse tema para depois aprender a como escrever a nossa tese. O que é viver em rede? Qual que é o ponto de vista que eu vou escolher a partir desse tema? Viver em rede é estar conectado. O meu ponto de vista precisa passar pelo tema. O tema está me pedindo para destacar dos limites, os limites, as divisões, as barreiras entre o que eu deixo como público quando eu estou navegando na rede, quando eu estou vivenciando as redes, as plataformas sociais, e o que é privado, aquilo que é só para mim, que é confidencial. Eu não quero que todo mundo veja. Vocês já perceberam que no nosso dia a dia muitas pessoas confundem isso e deixam público aquilo que era para ser privado? Então o tema era para falar sobre isso. Você parou, leu os textos, compreendeu o tema e então você pensou na tese. Olha só, um exemplo de tese possível é esse aqui. O excesso de exposição da vida privada nas redes sociais pode ter consequências graves, como situações de violência cibernética. Aqui você fala sobre como as pessoas estão vivendo em rede e qual é o problema. Eu sempre preciso olhar o tema pelo aspecto do problema. O problema aqui, proposto por esse tema, é a falta de limite na forma como as pessoas lidam com as redes sociais e vivenciam essa experiência. Então, a tese que eu escolhi poderia ser isso. Como isso pode trazer consequências graves para a vida das pessoas quando esse limite não é respeitado ou não é bem estabelecido, não é isso? Um outro exemplo de tese também possível são teses consideradas teses excelentes. É o ponto de vista que um aluno escolhe para encaminhar a sua redação. No mundo digital de hoje, a linha que separa o público do privado está cada vez mais frágil, levantando questões
sobre como proteger a nossa privacidade enquanto nos conectamos à internet. Olha só, a linha que separa é o limite. O tema lá traz a palavra limite. Aqui eu escolhi outras palavras para atender esse tema. O público e o privado, aquilo que é só meu e o que todos podem ter acesso. Então aqui, o problema que o tema me trouxe está óbvio, que esse limite está frágil, ele não está sendo observado pelas pessoas. E aqui eu tenho uma tese completa. Depois que eu fiz a tese, que eu pensei na tese, ou seja, o caminho que eu vou seguir, aí é fácil, eu vou pensar nos exemplos, no que eu tenho para escrever, o meu texto fica muito mais fácil. Esse é o momento que você tem que dedicar alguns minutos para fazer essa leitura, essa compreensão. A partir daí, tudo fica fácil demais. Vocês vão ver nas próximas aulas, ok? Eu quero que vocês fiquem ligados. A tese guia o restante do texto todo. Ela é fundamental. Quando o seu corretor lê o seu texto, a sua tese ela já tem que estar clara desde a introdução. Ou seja, quando o corretor lê o texto, lá na introdução você mostra a tese, você dá um spoiler do que vem pela frente. E as teses são ilimitadas. Cada aluno vai pensar em uma tese diferente. Não existe a tese certa ou a tese errada. Existe a tese que você vai construir porque é mais fácil para você. É um caminho que você está seguro para seguir e fazer bem a sua redação. Tá bom? Tudo certo? Compreendido até aqui? Então a gente já pode continuar. Então, compreendida essa aula, nós já estamos preparados para aprender na próxima como desenvolver melhor essa tese, não ter dificuldades para fazer essa tarefa que é muito importante e para criar o nosso projeto de texto. Uau, isso é fundamental. Então eu agradeço a todos pela atenção a essa aula, espero vocês na próxima. E é isso, vamos juntos rumo ao 1000 no Enem, ok?